Título 3º da Organização do Estado Capítulo I da Organização Político-Administrativa Art. 18. A Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. Primeiro, Brasília é a capital federal. Segundo, os territórios federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Terceiro, os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar. Quarto, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, as populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Redação dada pela Emenda Constitucional número 15, de 1996, vide art. 96, ADCT art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Segunda, recusar fé aos documentos públicos. Terceira, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Capítulo 2º da União art. 20 são bens da União, e, os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Segunda, as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei. Terceira, os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Quarta, as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, segunda, redação dada pela Emenda Constitucional número 46, de 2005, v. Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. Sexta, o mar territorial. Sétima, os terrenos de marinha e seus acrescidos. Oitava, os potenciais de energia hidráulica. Nona, os recursos minerais, inclusive os do subsolo. X, as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. 11, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Primeiro, é assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. Segundo, a faixa de até 150 km de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Art. 21 compete à União, e, manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Segunda, declarar a guerra e celebrar a paz. Terceira, assegurar a defesa nacional. Quarta, permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. V. Decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. Sexta, autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Sétima, emitir moeda. Oitava, administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada. Nona, elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. X, manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. 11, explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Redação dada pela Emenda Constitucional número 8, de 15/08/95. 12. Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, a, os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens. Redação dada pela Emenda Constitucional número 8, de 15/08/95. B. Os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. C. A navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. D. Os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de estado ou território. I. Os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. F. Os
portos marítimos, fluviais e lacustres. 13. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Redação dada pela Emenda Constitucional número 69, de 2012, produção de efeito. 14. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. 15. Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. 16. Exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. 17. Conceder anistia. 18. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. 19. Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. Regulamento. XX. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. XXI. Estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação, XXI, executar os serviços de Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998, STI, explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. A. Toda a atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. B. Sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para a pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais. Redação dada pela Emenda Constitucional número 49, de 2006. C. Sob regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a 2 horas. Redação dada pela Emenda Constitucional número 49, de 2006. D. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa, incluída pela Emenda Constitucional número 49, de 2006. STIV. Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. XXV. Estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem, em forma associativa. Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre, e, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Segunda, desapropriação. Terceira, requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Quarta, águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. V. Serviço postal. Sexta, sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais. Sétima, política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. Oitava, comércio exterior e interestadual. Nona, diretrizes da Política Nacional de Transportes. X, regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. 11, trânsito e transporte. 12, jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. 13, nacionalidade, cidadania e naturalização. 14, populações indígenas. 15, emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. 16, organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões. 17. Organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes. Redação dada pela Emenda Constitucional número 69, de 2012, produção de efeito. 18. Sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais. 19. Sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular. XX. Sistemas de consórcios e sorteios. XXI. Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares. XXI. Competência da Polícia Federal e das Polícias Rodoviária e Ferroviária Federais. STI. Seguridade Social. STIV. Diretrizes e bases da Educação Nacional. XXV. Registros públicos. XXVI. Atividades nucleares de qualquer natureza. SVI. Normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, 1 grau, terceira, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998, SVI, Defesa Territorial, Defesa Aeroespacial, Defesa Marítima, Defesa Civil e Mobilização Nacional, STICS, Propaganda Comercial. Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Segunda, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Terceira, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Quarta, impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. V. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Redação dada pela Emenda Constitucional número 85, de 2015. Sexta. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Sétima. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Oitava. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Nona, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. X. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Redação dada pela Emenda Constitucional número 53, de 2006, art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, e, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Segunda, orçamento. Terceira, juntas comerciais. Quarta, custas dos serviços forenses. V, produção e consumo. Sexta, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Sétima, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Oitava, responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Nona, educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Redação dada pela Emenda Constitucional número 85, de 2015. X. Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. 11. Procedimentos em matéria processual. 12. Previdência social, proteção e defesa da saúde. 13. Assistência jurídica e defensoria pública. 14. Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. 15. Proteção à infância e à juventude. 16. Organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Primeiro, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Segundo, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Terceiro, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender às suas peculiaridades. Quarto, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. Capítulo 3º dos Estados Federados art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Primeiro, são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Segundo, cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. Redação dada pela Emenda Constitucional número 5, de 1995. Terceiro, os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados, e, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, e margens e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Segunda, as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros. Terceira, as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. Quarta, as terras devolutas não compreendidas entre as da União. Art. 27. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Primeiro, será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Segundo, o subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido, em espécie, para os deputados federais, observado o que dispõem os arts.
39, quarto, 57, sétimo, 150, segunda, 153, terceira, e 153, segundo, e redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998, terceiro compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria, e prover os respectivos cargos. Quarto, a lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Art. 28. A eleição do governador e do vice-governador de estado, para mandato de 4 anos, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no art. 77, redação dada pela Emenda Constitucional número 16, de 1997, primeiro perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no art. 38, e, quarta e v. Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional número 19, de 1998, segundo os subsídios do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado o que dispõe os arts. 37, 11, 39, quarto, 150, segunda, 153, terceira, e 153, segundo, e incluído pelo segundo os subsídios do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado o que dispõe os arts. 37, 11, 39, quarto, 150, segunda, 153, terceira, e 153, segundo, e incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998, capítulo 4 dos municípios art. 29. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com um interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos, e, eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, para mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. Segunda, eleição do prefeito e do vice-prefeito até 90 dias antes do término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do art. 77, no caso de municípios com mais de 200.000 eleitores, segunda, eleição do prefeito e do vice-prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do art. 77, no caso de municípios com mais de 200.000 eleitores, redação dada pela Emenda Constitucional número 16, de 1997, terceira, posse do prefeito e do vice-prefeito no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Quarta, para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de, redação dada pela Emenda Constituição Constitucional número 58, de 2009, produção de efeito, vide ADN 4.307, a, 9, vereadores, nos municípios de até 15.000 habitantes, redação dada pela Emenda Constituição Constitucional número 58, de 2009, b. 11, vereadores, nos municípios de mais de 15.000 habitantes e de até 30.000 habitantes, redação dada pela Emenda Constituição Constitucional número 58, de 2009, c. 13, vereadores, nos municípios com mais de 30.000 habitantes e de até 50.000 habitantes, redação dada pela Emenda Constituição Constitucional número 58, de 2009, d. 15, vereadores, nos municípios de mais de 50.000 habitantes e de até 80.000 habitantes, incluída pela Emenda Constituição Constitucional número 58, de 2009, e 17, vereadores, nos municípios de mais de 80.000 habitantes e de até 120.000 habitantes, incluída pela Emenda Constituição Constitucional número 58, de 2009, f. 19, vereadores, nos municípios de mais de 120.000 habitantes e de até 160.000 habitantes, incluída pela Emenda Constituição Constitucional número 58, de 2009, g. 21, vereadores, nos municípios de mais de 160.000 habitantes e de até 300.000 habitantes, incluída pela Emenda Constituição Constitucional número 58, de 2009, h. 23, vereadores, nos municípios de mais de 300.000 habitantes e de até 450.000 habitantes, incluída pela Emenda Constituição Constitucional número 58, de 2009, e 25, vereadores, nos municípios de mais de 450.000 habitantes e de até 600.000 habitantes, incluída pela Emenda Constituição Constitucional número 58, de 2009, j. 27, vereadores, nos municípios de mais de 600.000 habitantes e de até 700.000
750.000. 750.000 habitantes, incluída pela Emenda Constituição Constitucional número 58, de 2009, K. 29, vereadores, nos municípios de mais de 750.000 habitantes e de até 900.000 habitantes, incluída pela Emenda Constituição Constitucional número 58, de 2009, L. 31, vereadores, nos municípios de mais de 900.000 habitantes e de até 1,050000. 1.050.000 habitantes, incluída pela Emenda Constituição Constitucional número 58, de 2009, M. 33, vereadores, nos municípios de mais de 1,050000. 1.050.000 habitantes e de até 1,200000. 1.200.000 habitantes, incluída pela Emenda Constituição Constitucional número 58, de 2009, N. 35, vereadores, nos municípios de mais de 1,200000. 1.200.000 habitantes e de até 1,350000. 1.350.000 habitantes, incluída pela Emenda Constituição Constitucional número 58, de 2009, U. 37, vereadores, nos municípios de 1,350000. 1.350.000 habitantes e de até 1,500000. 1.500.000 habitantes, incluída pela Emenda Constituição Constitucional número 58, de 2009. P. 39, vereadores, nos municípios de mais de 1,500000. 1.500.000 habitantes e de até 1,800000. 1.800.000 habitantes, incluída pela Emenda Constituição Constitucional número 58, de 2009, Q. 41, vereadores, nos municípios de mais de 1,800000. 1.800.000 habitantes e de até 2,400000. 2.400.000 habitantes, incluída pela Emenda Constituição Constitucional número 58, de 2009, R. 43, vereadores, nos municípios de mais de 2,400000. 2.400.000 habitantes e de até 3 milhões. 3 milhões de habitantes, incluída pela Emenda Constituição Constitucional número 58, de 2009, S. 45, vereadores, nos municípios de mais de 3 milhões. 3 milhões de habitantes e de até 4 milhões. 4 milhões de habitantes, incluída pela Emenda Constituição Constitucional número 58, de 2009, T. 47, vereadores, nos municípios de mais de 4 milhões. 4 milhões de habitantes e de até 5 milhões. 5 milhões de habitantes, incluída pela Emenda Constituição Constitucional número 58, de 2009, U. 49, vereadores, nos municípios de mais de 5 milhões. 5 milhões de habitantes e de até 6 milhões. 6 milhões de habitantes, incluída pela Emenda Constituição Constitucional número 58, de 2009, V. 51, vereadores, nos municípios de mais de 6 milhões. 6 milhões de habitantes e de até 7 milhões. 7 milhões de habitantes, incluída pela Emenda Constituição Constitucional número 58, de 2009, W. 53, vereadores, nos municípios de mais de 7 milhões. 7 milhões de habitantes e de até 8 milhões. 8 milhões de habitantes, e, incluída pela Emenda Constituição Constitucional número 58, de 2009, X. 55, vereadores, nos municípios de mais de 8 milhões. 8 milhões de habitantes, incluída pela Emenda Constituição Constitucional número 58, de 2009, V. Subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõe os arts. 37, 39, 4, 150, segunda, 153, terceira, e 153, segundo, e, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998, sexta, o subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos, redação dada pela Emenda Constitucional número 25, de 2000, a, em municípios de até 10.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais, incluído pela Emenda Constitucional número 25, de 2000, b. Em municípios de 10.001 a 50.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 30% do subsídio dos deputados estaduais, incluído pela Emenda Constitucional número 25, de 2000, c. Em municípios de 50.001 a 100.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores
corresponderá a 40% do subsídio dos deputados estaduais, incluído pela Emenda Constitucional número 25, de 2000, em municípios de 100.001 a 300.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 50% do subsídio dos deputados estaduais, incluído pela Emenda Constitucional número 25, de 2000, e, em municípios de 300.001 a 500.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 60%. Do subsídio dos deputados estaduais, incluído pela Emenda Constitucional número 25, de 2000, em municípios de mais de 500.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais, incluído pela Emenda Constitucional número 25, de 2000, sétima, o total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município, incluído pela Emenda Constitucional número 1, de 1992, oitava, inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município, renumerado do inciso 6º, pela Emenda Constitucional número 1, de 1992, nona, proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que couber, ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa. Renumerado do inciso 7º, pela Emenda Constitucional número 1, de 1992, x, julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça, renumerado do inciso 8º, pela Emenda Constitucional número 1, de 1992, 11, organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal, renumerado do inciso 9º, pela Emenda Constitucional número 1, de 1992, 12, cooperação das associações representativas no planejamento municipal, renumerado do inciso x, pela Emenda Constitucional número 1, de 13. Iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, 5% do eleitorado, renumerado do inciso 11, pela Emenda Constitucional número 1, de 1992, 14. Perda do mandato do prefeito, nos termos do art. 28, parágrafo único. Renumerado do inciso 12, pela Emenda Constitucional número 1, de 1992, art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior, incluído pela Emenda Constitucional número 25, de 2000, e 7%, para municípios com população de até 100.000 habitantes, redação dada pela Emenda Constituição Constitucional número 58, de 2009, produção de efeito, segunda, 6%, para municípios com população entre 100.000 e 300.000 habitantes, redação dada pela Emenda Constituição Constitucional número 58, de 2009, terceira, 5%, para municípios com população entre 300.001 e 500.000 habitantes, redação dada pela Emenda Constituição Constitucional número 58, de 2009, quarta, 4,5%, 4,5%, para municípios com população entre 500.001 e 3 milhões. 3 milhões, de habitantes, redação dada pela Emenda Constituição Constitucional número 58, de 2009, v. 4%, para municípios com população entre 300.001. 3 milhões e 8 milhões. 8 milhões, de habitantes, incluído pela Emenda Constituição Constitucional número 58, de 2009, sexta, 3,5%, 3,5%, para municípios com população acima de 800.001. 8 milhões e 1 habitantes. Incluído pela Emenda Constituição Constitucional número 58, de 2009, primeiro a Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores. Incluído pela Emenda Constitucional número 25, de 2000, segundo constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal, incluído pela Emenda Constitucional número 25, de 2000, e efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo, incluído pela Emenda Constitucional número 25, de 2000, segunda, não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês, ou, incluído pela Emenda Constitucional número 25, de 2000, terceira, enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária. Incluído pela Emenda Constitucional número 25, de 2000, terceiro constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao primeiro deste artigo. Incluído pela Emenda Constitucional número 25, de 2000, art. 30.
Compete aos municípios, e, legislar sobre assuntos de interesse local. Segunda, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Terceira, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Quarta, criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. V, organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Sexta, manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental, redação dada pela Emenda Constitucional número 53, de 2006. Sétima, prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. Oitava, promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Nona, promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Art. 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Primeiro, o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos municípios, onde houver. Segundo, o parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Terceiro, as contas dos municípios ficarão, durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. Quarto, é vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Capítulo V do Distrito Federal e dos Territórios. Seção I do Distrito Federal. Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. Primeiro, ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Segundo, a eleição do governador e do vice-governador, observadas as regras do art. 77, e dos deputados distritais coincidirá com a dos governadores e deputados estaduais, para mandato de igual duração. Terceiro, aos deputados distritais e à Câmara Legislativa aplicar-se o disposto no art. 27. Quarto, lei federal disporá sobre a utilização, pelo governo do Distrito Federal, das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Seção 2ª dos Territórios. Art. 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Primeiro, os territórios poderão ser divididos em municípios, aos quais se aplicará, no que couber, o disposto no capítulo 4º deste título. Segundo, as contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Terceiro, nos territórios federais com mais de 100.000 habitantes, além do governador nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais. A lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa.